Boa tarde para você que está chegando no canal do Ricardinho Martins. Sábado, dia 23 de agosto, vamos trazer as principais novidades do Santos. Tem jogador deixando peixe. Saiba quem é. Saiba, na verdade, a situação de Gil e de Guilherme. Dois atletas que podem estar deixando o Santos. O Gil muito mais perto. Um Gil que talvez na hora que saia esse vídeo, talvez até já rescindiu o contrato pela maneira como andam as negociações para a rescisão. E o Guilherme, que é um caso muito mais específico, um caso muito mais delicado para a gente falar aqui sobre a possível rescisão de contrato do atacante Guilherme. Vamos falar também sobre o jogo de amanhã. O Santos que segue se preparando para enfrentar a equipe do Bahia amanhã às 4 horas da tarde. Vamos falar de Zé Ivaldo, o atleta que treinou por mais de um mês, quase um mês, na verdade, ali entre os não relacionados, treinou afastado, em outro período voltou a fazer parte do elenco e deve ser um reforço. Aí você entenda como quiser essa palavra, mas vai estar à disposição do técnico Matheus Bach para a partida do próximo domingo, às 4 horas da tarde, beleza? Mas antes, eu sou Vinícius Sigo, vocês vêm comigo para saberem todas as notícias do Peixe. Eu peço para você que está chegando, deixe seu like. É extremamente importante você reagir a esse vídeo, deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber todas as notificações do canal do Ricardinho Martins. E também deixe o seu comentário. O seu comentário é muito importante, pessoal, porque aqui a gente faz lives no canal e o comentário vem do lado. A gente já vai trazendo o comentário ao vivo. Nos vídeos a gente não tem essa troca. Então, deixe o seu comentário que a gente lê e tenta aprimorar para os próximos vídeos. Além disso, se você conseguir, seja membro do canal do Ricardinho Martins. O primeiro plano é menos de R$5 por mês e você concorre a sorteios exclusivos para o grupo de membros e também faz parte do grupo de WhatsApp dos membros do canal do Ricardinho Martins. Nele você fica ciente de tudo. O assunto lá no grupo é Santos Futebol Clube 24 horas por dia. Então, não perca o seu tempo. Seja membro do canal do Ricardinho Martins, beleza? Pessoal, vamos por partes, porque a gente tem essa história de Gil e Guilherme. E eu quero começar falando a respeito do Gil. Porque o Gil, o contexto ajuda a entender um pouco essa situação do pedido de rescisão de contrato do Gil. A informação trazida pelo Ricardinho Martins, a gente traz aqui o Ricardinho, até ele que me ligou ontem, sexta-feira à noite, Ricardinho me ligou, falei, vixe, é coisa séria do Peixão. E aí ele me passou tanta informação do Gil quanto a do Guilherme, que ele também já postou no Instagram dele, junto com a TNT Esportes, outro canal em que ele trabalha. Mas a gente vai trazer aqui primeiro essa situação do Gil. O Gil é um zagueiro de idade avançada já. O Gil já tem os seus 38 anos. Vou até conferir aqui. O Gil tem 38 anos, é isso mesmo. O Gil já tem seus 38 anos. O Gil era um zagueiro que queria se aposentar no final da última temporada. O Gil ele não ia estender o vínculo dele com o Santos, que inicialmente era de uma temporada até o final de 2024. Depois de muita conversa, muito consentimento de ambas as partes, né, negociando, um cedendo daqui, outro cedendo de lá, o Gil renovou. E o Gil, quando ele renova, o Santos traz o Pedro Caixinha, que não utiliza o atleta. No final da passagem do Caixinha no Santos, ele até teve mais jogos com o Gil, mas o Gil chegou a treinar separado com o Caixinha. Depois vem o César Sampaio, que acaba usando o Gil. O Kleber Xavier começa com o Gil, e aí ele vai mal no jogo contra o CRB e depois deixa o Gil escanteado no restante da passagem dele. Depois o Gil volta a jogar nesses últimos jogos, mas mesmo assim joga contra Juventude, joga contra Cruzeiro e contra o Vasco fica de fora. E agora, depois de uma nova troca no comando, agora com a chegada do Vojvoda,
O Gil ele não deve ficar no Santos. O Gil ele nem treinou ontem, tá? O Gil já não treinou na última sexta-feira. O Gil ele é um atleta que já conversa com a diretoria do Santos, pediu a rescisão contratual para a diretoria do Santos e a conversa junto com os diretores, membros de futebol, dão a entender que o tempo de Gil vestindo a camisa do Santos Futebol Clube chegou a um final. O Gil que é um zagueiro que tem uma carreira espetacular. O Gil que é um zagueiro, um dos grandes zagueiros que passaram pelo futebol brasileiro nos últimos tempos. Foi muito bem, sendo convocado para a seleção brasileira em muitas oportunidades, peça importante nos títulos que tem na carreira, junto ao Corinthians, uma peça importante para o acesso do Santos no ano passado. Podem falar o que for. O Gil, no ano passado, foi bem interessante para o Santos. Foi muito bem no Paulista, teve uma queda de desempenho na Série B, o que é normal pelo jogador da idade dele, mas ainda entregando e sendo um pilar defensivo do Santos. Foi muito bem o Gil na Série B. E esse ano tem um hiato, esse ano tem uma queda drástica. O Gil que também viveu problemas fora de campo, né? Extra-campo. Não com o Santos, não problemas de indisciplina, problemas familiares. A gente lembra aqueles últimos jogos antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes, o Gil nem relacionado foi. Ele ficou de fora do jogo contra o CRB, Vitória, Botafogo e Fortaleza. Eu acho que foram esses. Os 4 últimos jogos, o Gil não fica à disposição do Santos. Ele vai cuidar da saúde da esposa dele, se não estou enganado, mas isso não vem ao caso. Ele se deu a atenção, ele foi prestar auxílio à família dele que precisava naquele momento. Então, a situação do Gil, para você entender, é dificilmente, pela informação que a gente tem agora, ele volte a vestir a camisa do Santos. O Gil é um jogador que já negocia a rescisão de contrato, a rescisão com o Santos Futebol Clube. E a partir do momento que tiver o acerto, aí o Gil já vai ter o contrato rescindido. Ele não treinou ontem, na sexta-feira, e aí, a partir disso, ele já estava com negociações para sair do Peixe. Fechado? Então, Gil explicado, certo? E antes de eu falar do Guilherme, antes de vocês ficarem sabendo o que passa, o que acontece com o Guilherme, que tem uma relação de amor e ódio da torcida, no jogo contra o Cruzeiro, ele estava no alto, no jogo contra o Vasco ele estava embaixo, mas quem não te deixa embaixo, quem não te deixa na roubada é ela, a FIG Brasil. A FIG Brasil que chegou para tirar a sua dor de cabeça na hora da construção, na hora de construir ou reformar. A FIG Brasil é uma empresa de engenharia que, cara, atua em todos os ramos da engenharia. É isso mesmo que você ouviu. Civil, elétrica e mecânica. A FIG Brasil, o serviço deles, podem trocar um filtro de bebedouro até te entregar um prédio pronto. Eles fazem reforma predial e também reforma residencial, com intervenção em hidráulica, elétrica, retrofit, reforma de telhado, laudo técnico e também perícia judicial. Com uma equipe treinada, a FIG Brasil transforma a sua obra em lazer. Pô, imagina que coisa boa, você aciona os serviços da FIG Brasil e resolve os seus problemas na sua obra. Pô, não tem coisa melhor, né? A FIG Brasil atende condomínios, residências, bancos, comércios e muito mais. Ficou curioso? Quer saber mais sobre o trabalho da FIG Brasil? Quer fechar com a FIG Brasil? Então, solicite uma avaliação. Ligue no número 13 98185 8900 ou manda um e-mail para contato@fig-brasil.com.br. De novo, 13 98185 8900 ou por e-mail contato@fig-brasil.com.br. Ficou com dúvidas no e-mail? O FIG Brasil você escreve igual está na sua tela. fig-brasil.com.br. FIG Brasil,
uma empresa de Santos para o Brasil. É apoiador aqui do canal do Ricardinho Martins, a FIG Brasil. Meu muito obrigado para vocês que estão agora conosco nessa nova parceria, né? A gente já tem um pouco mais de 2 semanas de parceria com a FIG Brasil. Beleza, pessoal? Agora vamos falar do Amado. Olha, falar do Guilherme no Santos hoje, dia 23 de agosto, é complicado. Porque eu parto de uma opinião que talvez a grande parte da torcida não vá concordar comigo. Mas eu não acho o Guilherme não é craque. O Guilherme não é esse jogadoraço que muitas vezes ele parece pensar que é durante o jogo. De parar o pé em cima da bola, tentar fazer uma jogada de efeito. Ele não é esse jogador. O Guilherme, quando ele é simples, quando ele é ofensivo, quando ele corre em direção do gol, que é o que a gente imaginava ver o Guilherme fazendo, ele vai bem. O Guilherme é um jogador que, no meu entendimento, tem espaço para ser reserva, desse Santos. Para ser uma alternativa ao segundo tempo. Pegar os caras cansados, entra um jogador agudo, de ataque ao espaço. Esse é o Guilherme. O Guilherme não é esse cara que nos últimos jogos ele está tentando ser. Contra o Cruzeiro ele foi bem, atacando o espaço no primeiro gol e com espaço dando assistência no segundo gol. Agora, ele não é o cara do drible curto. Ele não é o cara da jogada de efeito. E ele está tentando fazer isso e está incomodando o torcedor porque não está dando certo. Quantas vezes você que está aí assistindo o vídeo vê o Guilherme durante o jogo pegar um ataque promissor pelo lado, parar o pé em cima da bola, mexer o corpo para cá, mexer o corpo para lá, para cá, para cá, para lá, para cá, para cá, o marcador fica parado na frente dele, ele tem que tocar para trás, seja para o lateral, seja para o zagueiro. Várias vezes. O Guilherme às vezes para a jogada por não ter essa qualidade que ele acha que tem. E aí, entrando nesse ponto de uma avaliação desse momento do Guilherme, vem a possibilidade do Guilherme sair do Santos. O Guilherme que, como eu disse, oscila muito, vive altos e baixos, hoje está talvez na parte mais embaixo com a camisa do Santos. O Guilherme foi um dos grandes alvos da invasão do CT. Alvos que eu digo, alvos de reclamações, alvos de protestos. O Guilherme foi um jogador que a torcida foi para cima. O Guilherme foi um jogador que a torcida criticou, que a torcida xingou. Eu não vou entrar no mérito se está certo ou está errado. Eu só estou relatando o que aconteceu. Certo? Para antes que venha falar, foi pouco, tem que fazer. Eu não estou entrando nesse mérito. Eu estou relatando o que aconteceu. E a partir do momento que o jogador perde a segurança no time, a partir do momento que o jogador perde a confiança que ele tem, que ele se sente ameaçado, o Guilherme faz o que eu achei que ficou nítido naquele protesto na terça-feira. Eu vou até trazer a imagem aqui, ó. Deixa eu colocar. Ó, na terça-feira, que a torcida acabou invadindo o CT, a gente teve esse protesto direcionado ao Guilherme. Vamos ouvir. Vamos fazer mais São Paulo no cu! Queremos mais, caralho! A torcida passou. Seu lixo! Rapaziada, eu acho que é o seguinte aí, malandro. Cada um vai ter seu espaço de voz aí pra falar, tá ligado? Malandro, nós tá aqui desde 2021, né? Depois da final da Libertadores, mano, tá ligado? Só de... Bom, pessoal, a partir daqui, a partir dessa sequência do vídeo, as críticas elas param de ser gravadas. Mas nesse vídeo, nesse momento, acabou a passagem do Guilherme pelo Santos. Nesse momento, representa um fim de ciclo. Aquela mexida no elenco, reformulação do elenco de um campeão da Série B para um time de Série A, talvez no pente fino, o Guilherme ele já deveria ter saído do Santos no começo da temporada. Mas ficou, fez um bom paulista, mal no brasileiro,
com raras exceções de um jogo bom ou outro. Eu mantenho a minha opinião, e eu sei que muita gente vai vir criticar, mas eu mantenho a minha opinião que, para elenco, ele é um jogador interessante para segundo tempo. Mas, contra fatos não há argumentos. E o fato é que a passagem do Guilherme acabou aí. E aí o que a gente tem de informação? A informação é que depois desse protesto no CT Repelé, o Guilherme ficou muito assustado e incomodado com o tamanho das críticas, com o que foi dito. O Guilherme não fez parte da preparação para o jogo contra o Bahia. Ele não vai a Salvador enfrentar o Bahia. Ele é um desfalque do Santos. O Santos tenta ainda reverter, mas não deve ir. Ele não vai, melhor dizendo, na informação que eu tenho. E existe a possibilidade de rescisão de contrato. O atleta pensa em pedir rescisão. O Santos entende que pode perder o jogador, mas não quer. Nesse momento, nesses moldes. Numa dessa consegue uma proposta, o Santos consegue um trocado, ou até mesmo numa rescisão, mas não é o modelo que o Santos quer agora. Mas o Santos já admite que pode perder o Guilherme nessa janela. Então, para a gente finalizar esse assunto saídas, você tem um Gil com uma saída bem encaminhada e um Guilherme com um futuro nublado, um futuro sem clareza ainda nesse Santos Futebol Clube. A gente sabe que é um jogador de altos e baixos, é um jogador que, quando vai mal, ele vai muito mal, quando vai bem, são raras exceções que ele vai muito bem, como foi contra o Cruzeiro. É um jogador que costuma sempre atingir um teto nota 7, nota 8 no máximo. E o Guilherme tem tudo para deixar o Santos na sequência da temporada, diante de todos os protestos, todas as críticas. E aí a gente sabe também que tem a situação da própria família do atleta, que fica incomodada, do próprio atleta, que não se sente seguro. E o Guilherme é um atleta que tem mercado, principalmente em mercados alternativos fora do Brasil. Vamos ver qual vai ser o futuro do atleta que, nesse momento, dificilmente volte a vestir a camisa do Santos. Pode ser revertido, mas acho difícil a gente voltar a ver o Guilherme em campo com a camisa do Santos depois de tudo que aconteceu. Pessoal, vamos falar agora da outra apoiadora aqui do canal, do Ricardinho Martins. E eu tô falando da seguradora oficial do torcedor santista, porque, alô, torcedor do Peixe! Chegou a hora de falar da seguradora oficial do torcedor do Santos Futebol Clube. E é claro que quando eu falo isso, você já sabe que eu tô falando da Gold Master Seguros. Você precisa de um seguro para o seu carro, para a sua casa, ou até mesmo um seguro de vida. Fale com a Gold Master Seguros. Peça já a sua cotação, sem compromisso. Ligue no número 13 997 74 1207 e fale que assistiu no canal do Ricardinho Martins e você irá ganhar um desconto. Pô, não vai deixar essa oportunidade passar. 13 997 74 1207. Pegou o celular, ligou. Falou, pessoal da Gold Master, beleza? Eu vi vocês no canal do Ricardinho Martins. É desconto na hora. Não tem jeito. Você não pode perder o seu tempo. Você que está nos assistindo, dificilmente irá encontrar uma cotação mais barata aqui na Gold Master Seguros para o torcedor santista. Gold Master Seguros, a seguradora oficial do torcedor do Peixe. Essa é a Gold Master Seguros, aqui, apoiadora do canal do Ricardinho Martins. Galera, vamos encaminhar aqui para o final do vídeo, falar do terceiro assunto que eu gostaria de falar do vídeo de hoje, que é essa preparação para o jogo diante do Bahia no próximo domingo, às 4 horas da tarde. O Santos, ele teve uma mudança no organograma enorme, né? Vocês acompanharam já no período da tarde, da manhã de ontem, aí durante a tarde também foi falado, mas para quem não viu, anota porque foi muita coisa que mudou. O Vojvoda chegou, certo? Junto com o Vojvoda, veio 5 auxiliares, sendo 2 auxiliares técnicos, um preparador de goleiro,
um preparador físico e um psicólogo. Cargo que o Santos não tinha no seu organograma desde começo de 2024. Então, Vojvoda e mais 5 vieram com ele. Vojvoda, os 2 auxiliares técnicos, o preparador físico, o preparador de goleiro e o psicólogo. Com isso, o que aconteceu? Matheus Bach virou o novo auxiliar fixo do Santos. César Sampaio, que ocupava essa função, agora é coordenador técnico, cargo que não existia no organograma do Santos desta temporada, desde a chegada do Alexandre Matos, beleza? Então, Matheus Bach, auxiliar fixo, César Sampaio, coordenador técnico. Vinícius Marques, que também fazia parte da comissão técnica de Kleber Xavier, agora é o técnico do Sub-20. E Maurício Copertino, que antes era o técnico do Sub-20, foi demitido. Fábio Maceredian, que era o responsável pela parte física do Santos, segue na preparação física, agora como coordenador de performance do time profissional. Beleza? Conseguimos entender como ficou esse organograma do Santos. Bati muito na tecla essa semana do que fazia o César... Caramba, o que fazia o César Sampaio no Santos. Hoje a gente entende que ele não vai ser mais técnico, que na ausência de técnicos do Santos vai ser o Matheus Bach. Se concordamos com isso, se discordamos, é uma outra coisa. Eu discordo. Eu não acho que o Santos tem esse poderio financeiro todo para ficar segurando emprego dessa galera toda. Todos envolvidos, com exceção do Fábio Maceredian, Vinícius Marques e Matheus Bach, em específico, os 2 estavam no banco de reservas no 6-0. O Maceredian era mais parte física, mas esses 2 eram auxiliares técnicos. Me preocupa ficar com os 2 no seu elenco. Me preocupa ficar com os 2 no clube. Que tipo de apoio vai dar ao Vojvoda que está chegando agora? Técnicos que antes tinham uma função maior no futebol do Santos. Profissionais em vez de técnicos, né? Profissionais que antes tinham uma função maior. Mas isso é assunto para outro vídeo. O Santos, pelo menos, respondeu com essa nota os nossos questionamentos ao longo da semana do que ia acontecer com essa comissão que estava aí no Santos. Então, diante de todas essas mudanças, o Santos passou por mudanças também nos seus jogadores que vão para o jogo. E uma delas foi a reavaliação de Zé Ivaldo. Zé Ivaldo, zagueiro que está mais de um mês sem jogar, desde que voltou da pausa da Copa do Mundo de Clubes, o Zé Ivaldo ele não teve uma partida jogando com a camisa do Santos, né? A gente teve Luan Pérez e Basso, Luan Pérez, Luizão, Gil e Luizão, mas Gil e Luan Pérez, mas não tivemos o Zé Ivaldo jogando. Não, tivemos sim, tivemos o Zé Ivaldo contra o Mirassol, falha minha. Um jogo muito ruim do Zé Ivaldo contra o Mirassol, depois disso ele não joga mais, foi o último jogo dele. E nesse tempo todo teve a questão dos jogos que ele teria que fazer para ser contratado pelo Santos. Seriam mais 7 jogos. O Zé Ivaldo jogando mais 7 jogos, ele obrigatoriamente seria contratado pelo Santos pela cláusula que tinha no contrato. Então, a gente tem um Zé Ivaldo que estava escanteado. Porém, para a próxima partida, o Santos pode ter apenas 2 zagueiros à disposição. O Luan Pérez e o Luizão. Porque o João Basso está fora por lesão. O Ilharão, que é uma alternativa, está fora. E o Gil, como a gente mencionou, está saindo do peixe. Então, a volta do Zé Ivaldo é uma volta emergencial. O Santos não tem mais quem colocar. Se o Luan Pérez se machucar, se o Luizão se machucar, não tem outro zagueiro. Ah, mas tem os meninos da base. Eu sei, mas o jogo para colocar os meninos da base, o Bahia lá fora, né? Então, você pode ter a volta do Zé Ivaldo muito por conta desse cenário de não ter outras opções para o miolo de zaga. Com a saída do Gil, com a ausência do João Basso, você pode ter um Zé Ivaldo compondo esse elenco. Uma outra informação a respeito do Santos, que enfrenta amanhã o Bahia às 4 horas da tarde em Salvador, é o Cabadeiro sendo titular nesse time. Porque a gente tem um cenário que Neymar não vai para o jogo suspenso, Guilherme não vai para o jogo, Cabadeiro vai ganhar espaço. A gente pode arriscar um Santos com Gabriel Brazão, Mike, Luizão ou Zé Ivaldo, Luan Pérez e Souza,
Aí o meio-campo ainda um pouco obscuro, né? A gente não consegue saber o que o Matheus Bach pode estar criando, mas tem alternativas como Rincon, João Schmidt, Bom Tempo, Zé Rafael. Eu acredito que vai sobrar para o Bom Tempo. Eu acho que é capaz de a gente ter um meio de campo de Rincon e Zé Rafael, com o Roleiser sendo o articulador, Cabadeiro, Barreal e Tiquinho Soares. Eu acho que essa é a escalação do Santos para o próximo confronto. Eu apostaria nesse time. E aí, pessoal, a gente tem um cenário em que o Santos vai ao mercado. Já tem nomes de zagueiros sendo ligados ao Santos. Ontem, o Rale Rodrigues gravou um vídeo no período da tarde, foi postado no começo da noite. Você pode voltar e ver no canal, dando uma atualização sobre a situação dos zagueiros que o Santos está atrás no mercado. Beleza? Pessoal, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Falamos do Gil, falamos do Guilherme, falamos do Zé Ivaldo e dessa preparação do Santos. Santos que viaja para Salvador hoje, talvez quando saia esse vídeo, o Santos já até tenha chego em Salvador, acho difícil, acho que deve sair ali no começo da tarde, final da manhã, começo da tarde. Mas a gente vai sempre trazendo as principais informações do Peixe, fechado? Pessoal, muito obrigado a todos que me assistiram. O canal volta amanhã com um vídeo pré-jogo com o grande Giovanni Afonso. Após o apito final, por volta ali de 6h05, 6h10, a gente tem a live pós-jogo comigo, com o Halle, Ricardinho Martins, analisando esse jogo do Santos. Depois disso, tem aquela live pré-domingo esportivo, que às vezes até conflita com a própria live pós-jogo, a gente já mata tudo numa só, mas isso é só a agenda de domingo que vai nos explicar, beleza? Pessoal, muito obrigado a todos que me assistiram, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário, e aí? O que você achou da saída do Gil, da provável saída do Gil? O Guilherme, não tem espaço nesse Santos? Tem que sair? É fim de ciclo? Tem. Quero a sua opinião, beleza? Se possível, seja membro do canal. O primeiro plano é menos de R$5 por mês e você concorre a sorteios exclusivos para o clube de membros e também faz parte do grupo de WhatsApp do canal. Fechado? Muito obrigado a todos que me assistiram e até a próxima. E eu já ia esquecendo. Vocês acharam que ia passar assim? Deixa eu até pegar o arquivo aqui, porque vocês sabem, quando tem vídeo no canal do Ricardinho Martins, aos finais de semana, sempre tem ele. E eu falo do grande Luquinha Blue. Deixa eu já deixar no jeito aqui o vídeo do Luquinha, e a gente já vai ouvir qual que é o novo hit dele, falando desse Santos Futebol Clube. Luquinha Blue, que é um grande parceiro aqui do canal do Ricardinho Martins. Já está ficando no ponto aqui o vídeo do Luquinha e a gente já traz essa pedrada musical que o Luquinha sempre traz, contando a história do Peixe, falando do alvinegro mais famoso do mundo, o Santos Futebol Clube. Olha, pessoal, vou falar para vocês. Gostei da chegada do Vojvoda, tomara que signifique tempos melhores para o torcedor do Santos, porque não aguentamos mais essa situação que o time está hoje. Já está aqui no ponto, o Luquinha? E você já sabe, já está no ponto. Deixa eu colocar aqui, apresentar para vocês. Cadê? Aqui. Opa, que abriu antes. Voltar aqui e é com você, Luquinha. Forte abraço a todos que nos assistiram e até a próxima. Tchau. Moleque! Tem brincadeira de moleque nessa vila de meninos, mas na hora de jogar todo mundo leva a sério. Antes com Pelé, agora com Neymar, ousadia e alegria, isso não pode faltar. Seja no Sapão, qualquer outro lugar, Santos tá pra tudo, queremos comemorar. Santos, my love, forever you be my love. Santos, my love. Santos, my love, forever you be my love. Santos, my love. Santos, Santos, Santos de Pelé. Santos, Santos, Santos de Neymar.
Santos, Santos, Santos de Pelé. Santos, Santos, Santos vem do mar. Santos, Santos, Santos de Pelé. Santos, Santos, Santos de Neymar. Santos, Santos, Santos de Pelé. Santos, Santos, Santos vem do mar. Oh, Santos, my love, forever you be my love.